Olá pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma aula, né, de geografia física, falar um pouco sobre solos com vocês. Bom, gente, o que são solos? É a camada arável da Terra dotada de vida microbiana. Então, a gente vai tem uma relação muito grande para a gente entender solos com as aulas aí de rochas, intemperismo, também de relevo. Caso vocês não tenham visto essas aulas, tá? Essas aulas já têm uma versão online, né? Tá no canal Geo Lacoste ou está no grupo aí do Google Classroom, que vai indicar esse vídeo para o canal, tá bom? Então, essa camada arável, né, são sedimentos, né, são fragmentos inorgânicos que eles são transformados com o processo de intemperismo durante milhões de anos, né, e eles formam essa camada, digamos assim, de fragmentos, né, e são dotados de vida microbiana. Então, ao mesmo tempo, o solo você tem uma parte inorgânica, que é uma parte, digamos, que não tem uma origem viva, como as rochas, por exemplo, e tem a parte viva, que são os micro-organismos que ajudam a decompor matéria orgânica, que aí dotam o solo com essa capacidade de fertilidade, que é outra característica importante. Então, assim, a gente costuma falar que os solos, eles têm uma relação muito grande com as camadas da Terra. Então, a atmosfera, que é a camada gasosa, como nós já vimos nas aulas de clima, ou a hidrosfera, a camada aquática, a superfície que tem água, né, que são os mares, oceanos, rios e lagos, e a litosfera, que é a camada sólida, que forma a crosta, seja a crosta oceânica ou a crosta continental, o solo, ele como se fosse uma junção, ele tem elementos desses três camadas aí do planeta, digamos assim. E a gente costuma falar que essa conjunção forma um ambiente específico que suporta a vida, né, que se chama de biosfera, né? Mas o próprio solo, né, ele também ele tem a vida, né? Então a gente costuma falar que os próprios micro-organismos, as bactérias, minhoca, tatuzinho, esses animais que ficam no solo, eles têm uma importância fundamental. Há quem considere também como componente, embora são animais, são organismos independentes, mas ele tem uma participação também nesse solo, porque ele possibilita essa ideia de arar a terra, né? O que é arar? Dar ar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar aquela atividade do agricultor, do camponês, de estar com a enxada arando a terra, né? Porque ela facilita de entrar nutrientes, água e ar, né? Então, quando a gente vê um solo, isso aqui é um perfil de um solo. O solo tem várias camadas, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente tem que imaginar, olhando um pouquinho mais de perto, como se fosse uma lupa, esses fragmentos, né, juntamente com a água, certo? E também o ar. Então, uma coisa que é importante a gente levar em conta é que o solo, ele é poroso, então ele é como se fosse uma esponja, né? Então, ele tem essa característica de absorver a água. E isso é um fator bastante importante, porque como o solo é permeável, ele consegue acumular água, ele tem essa possibilidade de distribuir essa água para as raízes das plantas, né? Uma característica essencial para a biodiversidade, para o ciclo da vida continuar. Essas são algumas imagens, né, de telescópio eletrônico de varredura que eles mostram pequenos sedimentos no solo, né, que nós chamamos de argilas. Essas argilas, esses sedimentos, eles têm essa função essencial, essa função importante, né? São os pequenos fragmentinhos do solo, né? Então a gente tem uma ideia mais ou menos como é que é, eles se constituem, tem de várias formas e vários jeitos, né? Então, tudo isso para falar que o solo é uma camada porosa, né? Embora a gente não leve isso muito em conta. Bom, aqui a gente tem alguns tipos de sedimentos dos solos, né? Então, tem os mais grosseiros, que nós chamamos de seixos. Essa formato arredondada é sempre importante lembrar que é geralmente uma ação da água muito atuante, que ela vai batendo nas arestas e vai arredondando, alisando as rochas, né? Então, a gente vê isso nas aulas de relevo. Então, é importante quem não lembra isso, relevo, intemperismo, dá uma olhadinha na aula que tem essas informações. E tem seixos de vários tamanhos, sejos médios, que é tamanho mais ou menos de um sabonete, sejos pequenos ou finos, e vai ficando cada vez menor aí tamanho de areia.
Areia, quando a gente fala que é aquela areia da praia mesmo, né? Então, a areia, ela, mais do que um elemento químico, uma substância em si, ela é uma classificação de tamanho, né? E além da areia, a gente tem também a chamado silt e argila, né? Que a argila também a gente conhece muito bem, né? Que constitui o barro, geralmente, quando a gente tem aquele costume de pegar o barro na mão, principalmente quando é criança, né? Então, o solo argiloso são os fragmentos muito pequenininhos, que também é uma classificação, né? Então, isso vai alterando. Tudo isso tem uma característica importante, que vai influenciar no tipo do solo, né? A capacidade dele de segurar, armazenar água, ou de passar água direto, né? Então, são fatores essenciais. Gente, o solo ele vai se desenvolvendo a partir da rocha. Então, o processo intempérico, né, esse entendimento da água, do ar, do oxigênio, desses elementos químicos e os elementos físicos também que vão mudando por meio de temperismo, seja ele mecânico ou físico, seja químico ou biológico, eles vão transformando uma rocha, matriz, uma rocha que ele é produto do magma endurecido, até quebrando seus fragmentos em pedaços bem menores, né, e constituindo camadas aí que suportam aí o desenvolvimento das raízes. E por fim, né, a entrada de água, sais minerais, outras substâncias que vão compor esse solo também, né, fora animais que vão habitar essa região interior do solo, né, como por exemplo minhocas, formigas, cupins e tantos outros animais que vão ser comuns, né, geralmente, em alguns tipos de solos. Gente, e isso tem uma relação muito importante do desenvolvimento do solo com a característica do desenvolvimento da biomassa, né, em si. A gente é vegetal quando nós falamos. O solo muito mais espesso, né, sua estrutura cada vez maior, ele possibilita, né, que árvores de maior porte vão percolando esses solos, desenvolvendo melhor as raízes, né? Então, uma característica bastante importante. É importante ter essa relação à natureza, né? Os elementos, o clima, o solo, a vegetação, então, eles são muito interrelacionados, né? Porque ao mesmo tempo que o solo é o substrato para a vegetação se desenvolver, a própria vegetação contribui para o solo dando nutrientes, as próprias folhas, árvores que tombam muitas vezes, né? Que muitas vezes costuma em caminhadas e trilhas, às vezes tem uma árvore tombada, é comum, dependendo do estágio da putrefação, do decomposição dessa árvore, ela está cada vez mais suas partes orgânicas fazendo parte do solo, né? Então a natureza dá a esse vegetal esses minerais, nesses componentes, e ela vai devolver, né, quando ela for decomposta. Claro que em outros processos ela pode se transformar em outro tipo de coisa, né, um carvão mineral ou uma árvore petrificada, dependendo se tem condições no local de processo de fossilização. Por exemplo, em mares rasos ou lagunas, geralmente as condições de fossilização elas são mais adequadas, né? Por conta que nesses ambientes tem menos oxigênio, água, né? E isso possibilita muito esse processo. Então, uma característica bastante importante nós levarmos em conta. Bom, essas camadinhas que nós falamos, nós geralmente chamamos de horizontes dos solos. O que são horizontes? São camadas estratificadas que possuem característica bem definida, cor, né? Então a coloração pode mudar, pode ser uma cor amarronzada, preta, avermelhada, né? Amarelada, né? A textura, né? Então o toque, né? Pode ser mais liso, né? Mais áspero, depende dos grãozinhos, né? Isso muda bastante. Para a granulometria, né? Estudo do tamanho também, e a presença de matéria orgânica, né? Geralmente vai ter matéria orgânica, claro, regiões mais áridas uma dificuldade um pouco maior, mas também isso dá uma diferenciação para o solo significativa. E é sempre importante lembrar que a formação e desenvolvimento dos solos depende de um conjunto de fatores, né? Como nós falamos anteriormente, né?
tipo da rocha, né? Então, se a rocha tem maiores componentes minerais, por exemplo, basalto, que é uma rocha vulcânica, né? Rocha magmática extrusiva, aula de rochas. Ela, quando se transforma em um solo, vai se temperizando e transformando no solo, ela tem uma maior característica de ter uma maior quantidade de ferro entre os seus nutrientes. Então, ela tem uma grande fertilidade, tem uma característica bastante importante. O tipo do clima, né? Então, ele pode desenvolver mais ou menos o solo. É claro que climas úmidos tendem a ter solos mais desenvolvidos, porque a água é um grande fator intempérico, né? O relevo, então, se o relevo é muito inclinado, a capacidade de perder fragmentos no solo é muito grande, né? E o próprio fator humano, né? Os seres humanos, eles contribuem bastante aí para a degradação dos solos, também para a recuperação, como a gente vai ver mais para frente, né? Então, a gente tem tipos de horizontes, né? O horizonte O, né? Isso é muito fácil de lembrar que O, camada orgânica, né? Então, folha, galho de árvore, bicho morto, fezes, tudo isso é uma parte de decomposição, né? Ele vai retirar esses nutrientes e vai armazenar tudo isso no solo, né? Então, tem uma característica importante, que é a camadinha bem escura, bem preta, né? Depois eu vou ter uma fotografia que a gente vai ver com mais detalhes. O horizonte A, que ele vai absorver os nutrientes, está logo abaixo da camada do horizonte O, né? E ele vai receber esses nutrientes que vão sendo transformados pela decomposição de algum animal, de alguma planta, né? Que cai uma folha de árvore, né? E vai depositando aí seus nutrientes, seus sedimentos. A rocha B, desculpa, o horizonte B, né? Que é o horizonte que está abaixo do A, a gente percebe que nesse horizonte geralmente ele é um pouquinho uma cor mais clara, né? Se o horizonte A ele é mais avermelhado, o B ele vai ficando um pouquinho mais amarelado. Geralmente nesse horizonte a gente encontra muito grãos de areia, né? Então são mais arenoso, com menos nutrientes, né? Porque eles geralmente ficam mais reservados à parte superior, né? Então vai ter nutriente ainda, só que menor quantidade. Então a coloração fica mais clara, né? Menos vida. Então tem essa característica. O C, ele já vai deixando de ser solo e transformando no que seria a rocha original, né? Então, ele vai ter fragmentos que lembram o solo, fragmentos que lembram a rocha, um processo de temperismo está ocorrendo ainda, e, por fim, o que a gente poderia chamar horizonte R, mas aí ele não faz parte do solo especificamente, mas dá o substrato, é a rocha-mãe, né? A rocha que deu origem a esse processo intempérico, né, que desenvolveu essas camadinhas aí. Bom, então em relação ao horizonte, nós temos esse ponto. Então, aí que tem uma fotografia que mostra um perfil, que perfil é a gente mostrar da superfície das partes mais profundas. A gente tem aqui a parte superficial, que é a parte do horizonte O, essa parte escura, né, preta. Logo abaixo, nesse marrom, mais para avermelhado, a gente tem o horizonte A. Aqui, mais ou menos, nós temos um horizonte C, né? E por aqui, desculpa, horizonte B. E por aqui a gente tem aqui o horizonte C, que já vai ter uma mistura aí, um pouquinho de rocha. Se vocês verem com alguns detalhes, a gente tem aí uma impressão mais ou menos que já tem umas pedrinhas de rocha, né? Mas está com uma qualidade, só que teria que ser mais focalizada para a gente ver esses detalhes, né? Então não é uma coisa que geralmente, mesmo a fotografia tão boa assim que nem essa, com boa resolução, a gente consegue ver todos os detalhes. E, lógico, não mostra aqui na fotografia, mas se a gente for cavucando mais, a gente acha outros fragmentos, né? Fragmentos de rocha. Bom, partindo daí, todas essas características que a gente falou de horizontes, da formação, dos componentes, a gente vai falar um pouco sobre tipos de solo. É claro, gente, que nós temos centenas de tipos de solo, né? Nós temos muitos tipos. Só que nós temos que lembrar que tem alguns essenciais, que geralmente o vestibular cobra, né? E é importante falar um pouquinho sobre eles. Então, sem mais delongas. Primeiro o solo de Massapê, ou Massapê,
né? Eu vi esses dois termos na internet e, pelo jeito, não tem uma definição qual que é o correto. Então, eu prefiro colocar os dois, né? Deve ser porque é um termo tupi, né? Então, não é do português, que seria um significado, seria amassa o pé, né? Porque é uma região pegajosa, argilosa, é uma área muito barrenta, né? O solo de Massapê. Geralmente é o solo marrom escuro, com quase preto, né? Como a gente vê aqui nas imagens. E ele tem dois componentes importantes para a agricultura: uma grande fertilidade, né? Então, solos mais escuros, mais férteis, e também a gente tem também ele é uma grande umidade. Aí que vem a importância do estudo dos solos aprofundado, porque como é um solo argiloso e a argila tem uns grãozinhos mais pequenininhos, ela acaba bloqueando a passagem da água. Então a água de vez percolar em regiões mais profundas, uma parte acaba indo, né? Muita chuva, muita água acaba indo, mas outra parte ela acaba ficando restrita às regiões próximas à superfície. E isso é um componente importante para a agricultura. Bom, se a gente for pensar em regiões do Brasil onde nós temos o solo de Massapê, litoral nordestino, batata, né? Então a região, como a gente conhece hoje ainda, né, tradicionalmente como Zona da Mata, que tradicionalmente é a Mata Atlântica, ela acaba formando o solo de Massapê, né? E a gente planta cana-de-açúcar no litoral nordestino só mais ou menos há 5 séculos. É claro que essa região não é a maior produtora do país, hoje é São Paulo, mas ela tem uma produção ainda muito forte, né? Litoral da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? Um pouquinho do Rio Grande do Norte também, tem uma produção significativa de cana por conta dessa característica natural, ok? Bom, próximo tipo de solo, que é o solo de aluvião. Esse solo, ele geralmente, ele é muito comum em margens, nas beiradas de rios. Por que que a gente sabe disso? Pelos fragmentos aqui, a gente tem muitos seixos. E a gente viu que é toda arredondadinho por conta da água que ela vai esculpindo esse material. Então, é muito comum em áreas que são secas hoje, a gente vê uma composição de perfil de solo mais ou menos assim, a gente pode chegar na conclusão, é claro, é necessário muitos estudos, mas a gente pode aferir que aquela região já passou um rio e aquele rio acumulou aqueles sedimentos, né? Então, o solo de aluvião geralmente é um solo que ele é formado de fragmentos, sedimentos trazidos por rios, né? E isso a gente consegue perceber batendo o olho, né? Então é muito comum em regiões de beiras de rios e em mais regiões semiáridas, secas hoje, que tem essa composição, já é um indício que talvez no passado não tão distante assim, aquela região já possui um rio com uma força suficiente para transportar esses sedimentos. Ok? Beleza? Então, continuando. Uma coisa que é importante levar em conta quando a gente está os horizontes de solos, aquele horizonte, eu esqueci de falar uma coisa que é importante, que é os horizontes ideais. Então, o horizonte O, A, B, C e o R, essa composição é o horizonte ideal. Muitas vezes a gente pode ver solos que não tem a camada B, ou a camada A, ou a camada C, o horizonte C, né? Então, no caso dos nitossolos, são solos que têm uma formação muito restrita, né? Então, são solos rasos. Então, em poucos centímetros, você vai cavucando esse solo, você vai é, tendo enxada, você acha a camada de rocha dele, né? A estrutura rochosa. Então não é muito difícil. Então são solos geralmente pouco desenvolvidos, né? Então são comuns em áreas secas, em que o fator de intemperismo, principalmente químico, ele é menos agressivo, né? Ele é menos atuante. Então a gente vê esse tipo de solo nessas regiões. Bom, nós temos também os chamados latossolos, né, que ao contrário dos nitossolos, são solos espessos, né, grossos, uma camada assim bastante significativa. Ele pode chegar de menos de 1 metro até alguns metros de espessura. E geralmente são formados em regiões úmidas. Nós temos vários tipos de latossolo. Falar latossolo é um termo muito restrito, é muito genérico,
Nós temos solo, latossolo amarelo, latossolo vermelho, latossolo vermelho e amarelo, tem várias classificações, depende da granulometria, da coloração dos nutrientes, então tem uma série de questões aí que a gente leva em conta, mas o termo latossolo significa, a classificação latossolo significa solos bem desenvolvidos, solos maduros, então nós temos essa tipo de classificação. No caso, no Brasil, a gente acha em vários pontos, a gente acha as tropicais, como a região do Cerrado, né, Mato Grosso, partes de São Paulo também, Minas Gerais, regiões da Amazônia, é comum também o latossolo, né? Então, regiões muito úmidas, a gente tem esses tipos de solos. Bom, o solo de podzol, né, outro tipo de solo muito comum, mas assim em áreas frias. Vocês estão vendo aqui, é provavelmente uma região de término de inverno ou começo de inverno, né? Aqui a gente tem essa água do solo sendo congelada. Então é muito comum essa característica de solo de podzol, né? São solos que são congelados no período do inverno, né? Então no Canadá, na Rússia, é muito comum esse tipo de solo. E no período do verão, né, essa região fica meio que pantanosa, né, uma dificuldade muito grande. Se passar de algum veículo, como carro, caminhão, a chance de atolar é muito forte. Né? E no período do inverno, né, até a região superficial é congelada. As gramíneas nas superfícies também elas somem, dependendo da área, da região, a temperatura muito, muito baixa. E o período do verão, 3 meses de verão, aquece essa região aí e esse solo descongela, né? Ok. Bom, terminado esse ponto, né, falando de tipos de solos, a gente sabe que os solos eles têm uma vida útil, né? Ou dependendo do manejo que nós temos em relação a esses solos, eles têm uma degradação muito significativa, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Os solos, caso não tenham cuidado adequado, principalmente na agricultura, poderão sofrer grande degradação, prejudicando sua fertilidade e eficiência na produção do campo. Aqui é um dos nexos que a gente vê da relação da geografia física ou da geografia natural, como a gente pode chamar, e a geografia humana, ou econômica, social. Porque se a agricultura é uma atividade importante para a gente, o cuidado com o solo é essencial. Então, essa relação homem-natureza aqui começa a se fazer cada vez mais presente, certo? É claro que muitos os efeitos de degradação dos solos, eles não são artificiais, são criados pelo ser humano, eles são naturais. Mas, apesar de que o homem cria outros fenômenos ou acelera alguns já existentes, a gente vai ver também que tem a possibilidade de recuperar esses solos de maneira bastante significativa. Bom, o primeiro fator que a gente tem em relação à degradação de solos é a chamada erosão laminar, né? Que também a gente pode considerar em parte lixiviação. O que é a lixiviação? É a perda de nutrientes do solo por conta do excesso de água corrente. Isso é agravado por conta do desmatamento. Então, quando a gente tem uma região do solo, que a gente tem uma região desmatada, sem a região superficial, então a folha da árvore, a folha que cai, ela tem esse papel, duplo papel importante, que ela vai se decompondo, né, e transportar os sedimentos, os nutrientes para o solo, e também ela protege contra as intempéries. Então, as gotículas de chuva, por exemplo, quando batem na folha, elas evitam ou diminuem a erosão laminar, que é uma forma de lixiviação, né, que você levar embora esses nutrientes, né? Então, uma parte dos nutrientes também são empurrados para camadas inferiores, dificultando o desenvolvimento da vegetação. Porque a gente sabe que quando planta uma semente, né, então ela vai necessitar dos nutrientes para sobreviver, para crescer, germinar, né? E se os nutrientes estão muito nas camadas inferiores, quando a gente fala de nutrientes, fala de potássio, fala de cálcio, fala de carbono, tudo empurrado para as camadas inferiores, né? Há uma dificuldade daquela planta, né, crescer e se desenvolver adequadamente. Então aqui a gente tem mais ou menos uma ideia para ilustrar, né, uma nuvencinha de chuva e essa erosão laminar, né, a água empurrando para ambos os lados, como a gente vê aqui no desenho. Então ela desenhando a imagem, né, ela empurrando os sedimentos
e ela também está empurrando em si nutrientes. E uma parte ela é empurrada aí para as regiões mais baixas, mais profundas, certo? Outro processo de laterização. O que é laterização ou a criação de lateritas? A laterização, ela é um fenômeno que ela é causado quando tem algumas regiões de solos muito úmidos, muita chuva, né? Interior de São Paulo, por exemplo, Bauru, algumas cidades têm esse tipo de fenômeno, Botucatu também, né? E quando o solo tem muito ferro. Se ele não é manejado adequadamente, os ferros eles criam óxidos, né? Que é uma reação química, né? Que não vem ao caso, né? Aí seria mais para a área da química mesmo. E eles vão criando o que a gente chama de canga. Então, canga laterita é a mesma coisa. São essas pedritas que causam uma dificuldade aí, né? Que são materiais às vezes até um pouquinho duros, né? Então é inchado trabalhar esse material muito complicado e dificulta todo aquele processo importante para os solos, né? O solo ficar arado, trazer água, né? Então essas características são impedidas por esse fenômeno. Então aí outro fator importante de degradação dos solos. Compactação de solos, né? Como o nome já fala, né? Quando a gente tem os sedimentos, eles são prensados, compactados, principalmente por pisoteio de grandes animais, né? Um boi, por exemplo, pode chegar facilmente aí em 800, 900 quilos, uma tonelada, né? Ou um veículo de grande ou médio porte, né? Um caminhão, um trator, que ele fica operando geralmente nesses solos. Então, vai trazendo uma degradação muito grande, bastante significativa. Qual que é o problema da compactação de solos? Nós temos um duplo problema. Quando a gente tem água da chuva, ela não consegue percolar, né? Ou seja, não consegue ser absorvida pelo solo, levando essa água até as plantas, né? Até as raízes das plantas. Isso é o primeiro problema. Quando essa água não consegue percolar, ela vai escoar superficialmente. Aí avança, aumenta o que a gente viu lá atrás de erosão laminar, né? Que também faz parte da lixiviação, ou seja, essa parte que você empurra esses sedimentos, você arrasta os nutrientes, essa parte superficial. Então, é esse do processo, né? Dificulta a captação de água no subsolo e acaba arrastando essa água na superfície para as regiões mais baixas, né? Então, acaba degradando ainda mais o terreno. Bom, salinização, né, é um processo que ocorre muito por conta da irrigação. A gente sabe que a água na natureza não é só H2O, né? Ela tem H2O, ela tem uma série de nutrientes, ela tem minerais, vitaminas, e você pode ter alguns sais. E esses sais, dependendo do excesso da composição da reação química, por conta da irrigação excessiva numa certa área, ele pode prejudicar o solo. Jogando sal no solo, esse solo ele fica com dificuldade de ter sua fertilidade, né? Então é muito comum, por exemplo, quase um clichê de filme de faroeste, que quando um vilão de um filme ele quer prejudicar um mocinho ou uma família pobre, o que ele faz? Ele pega sal, a gente mata todo mundo, né? Ele pega sal, joga na horta que você mata todas as plantas, aí tem essa dificuldade para germinar, né, para desenvolver esse solo, certo? Bom, outro fator é a desertificação, né, processo que causa a degradação dos solos devido à falta de água. Então, regiões muito secas, né, como regiões subúmidas ou regiões semiáridas, né, elas vão formando solos, né, esses solos vão ficando degradados, né, vão perdendo sua fertilidade. A água, quando ela precipita, ela logo evapora, né, então quando esse solo pega essas propriedades mais básicas, né, que uma delas é a mais importante, a fertilidade, vai com uma acumulação de bancos de areia cada vez maior, aquilo deixa de ser solo. Isso é uma coisa interessante, porque o solo, pela definição da geografia, é importante a fertilidade, né? É claro que ela vai mudar de nível, mas um solo que é solo tem que ser fértil, ele tem que ter essa capacidade de gerar vegetação em cima dele, né? Então, dunas de areia no Saara, em tese, isso não é solo, isso é camada, acúmulo de areia, né? Agora, se essa areia começa a ter um tratamento, né? Você tem uma camada superficial, começa a desenvolver, aí ela vai se transformando em solo.
tem essa característica. Então, não é só eu ter as partículas, os fragmentos, é eu ter essa questão da fertilidade. Então, as causas da desertificação são que o manejo errado do solo, como a gente pode pressupor, e o desmatamento acaba avançando isso, o uso inapropriado dos agrotóxicos e secas prolongadas. Então, o fator que pode avançar isso, desertificação, são as mudanças climáticas, né? Então, são fatores que acabam problematizando essa questão. Bom, a erosão muito voraz, né, erosão laminar que não é cuidada, ela pode virar uma ravina. O que são as ravinas, né? São aquelas rachaduras que a gente tem no solo, pequenas rachaduras. E se essas ravinas não foram alteradas, cuidadas, impedidas, né, que esse avance, aumenta essas cicatrizes, elas se transformam em vossorocas, que são grandes crateras, como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Também ocorre muito esse ponto do manejo dos solos, né? A falta de cuidado, a exposição às intempéries e chuvas acabam fazendo esse grande problema em relação aos solos. Aqui a gente tem uma vossoroca, né? Que em Sorocaba, que é uma região assim que comum, né? Tem caso ou outro você vê essas vossorocas. E ela chegou à região do lençol freático, né? Que, para quem não sabe, lençol freático é a região de acumulação de água próxima da superfície, né? Então, está na região do solo. Não confundir com aquífero, né? Que aquífero é uma região de acumulação de água já na rocha porosa, na rocha sedimentar, regiões mais profundas, né? Então, nós temos essa diferença um pouquinho mais característica em relação a isso. Bom, muitas vezes também, mesmo sem o ser humano estar se intrometendo, né, interferindo, pode ter uma perda de solos a materiais, que a gente chama de dispersão de massa. Então, a gente tem dois fatores, na verdade, três fatores. Primeiro, a inclinação do terreno significativa. Segundo, a gente tem muita precipitação, muita chuva. E terceiro, a gente tem uma rocha, um solo muito poroso e embaixo uma rocha impermeável, uma rocha compacta, como um granito, por exemplo. O que acontece? Ela vai percolando aqui, ela vai alisando com essa umidade, ela acaba arrastando isso para baixo. Então, isso é comum acontecer mesmo em regiões que têm florestas, tá? Então, não necessariamente só regiões desmatadas. É claro que vai agravando, isso piora a situação. Mas em regiões desmatadas, a erosão ela é muito mais comum superficial, bate, corre. Agora, a erosão, quer dizer, essa dispersão de massa que acontece com a vegetação, é que quando acumula muita água no subsolo, então é uma diferença característica em relação a isso. Então, esse é outro processo que não só o solo que se perde, mas você chega até uma porção de rocha embaixo que acaba indo ladeira abaixo também, né? Com algumas regiões, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui no Brasil, por terem muitas serras, áreas acidentadas, é muito comum esse tipo de coisa, esse tipo de processo. Tá bom? Bom, gente, para finalizar o último tema da nossa aula, vamos falar de recuperação dos solos. Porque nem tudo está perdido, né? Tem solos que a gente consegue aí recuperando numa boa, né? Não numa boa, mas tem um processo de cuidado, um processo técnico, científico, também de experiência, mas é possível recuperar os solos. Bom, primeiro, gente, uma das maneiras não só de recuperar, mas também de impedir que os solos se percam os seus nutrientes, propriedades e a erosão ela avance muito, é o chamado terraceamento, que como a imagem já mostra aqui, é o processo de constituição de engenharia aqui nessas áreas agrícolas, formando escadinhas, né? Então, é muito comum também a gente relacionar isso que a gente chama de agricultura de jardinagem, que é aquela agricultura que ela necessita de muito cuidado, muito manual, de muita gente, né? Então, terraceamento é um processo que você forma escadinhas em áreas acidentadas, áreas de relevo muito inclinado, para impedir que a água, né, ganhe muita força. Porque eu penso o seguinte, se eu tenho terreno inclinado, né, relativamente plano, o que acontece? A água vai ganhar muita velocidade. E a água ganhando muita velocidade tem uma capacidade de carregar sedimentos muito maiores.
Agora, quando você faz uma escada, como a gente está vendo aqui, onde está passando o mouse, e a água ela perde a velocidade, então ela perde essa capacidade de transportar sedimentos barreira abaixo, né? Então, isso é um ponto importante. Curvas de nível confunde muita gente. Tem gente que terraceamento e curvas de nível é sinônimos. Não são sinônimos, são diferentes. Curvas de níveis é quando eu tenho o plantio, eu planto a vegetação decorrente a curvas de nível, né? Então, para quem não lembra, quem estudou cartografia, um mapa de curvas de nível é quando você faz vários pontos seguidos com a mesma altitude, aí você vai traçando linhas, né? Então, as linhas maiores ou as menores, elas têm uma altitude específica, né, de 100, 200, 300 metros, que a gente vê aqui a plantação quase que formando uma curva de nível, né? Então, elas são plantadas em linhas, em uma mesma altitude, também tentando barrar, impedir essa erosão dos solos. Então, esse é um conhecimento assim secular da agricultura, que ela é muito antiga, e ela tem essa capacidade também de auxiliar a gente nesse entendimento. Ok? Bom, esse aqui eu tenho um terraceamento na China, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho mais para baixo. Opa, tá bom. Então, são formas de terraceamento na China, que provavelmente aqui não está falando, mas como é alagado aqui, é plantio de arroz. Então, são regiões que funcionam aquele movimento de monções. Quem não sabe o que são monções, assista a aula sobre clima 5, né, são fatores macro e microclimáticos. Mas monções, em resumo, são chuvas no período do verão no Sudeste Asiático, muito fortes, né? Essas áreas inclinadas podem ser fatais, né? Tanto para seres humanos quanto para a agricultura. Então, essa área inclinada, né? Esse tipo de agricultura de jardinagem, ela auxilia esse tipo de plantação. E aqui para a gente mostrar que não é uma coisa nova, isso aqui é um terraçamento feito pelos Incas nos Andes, né? Então, olha como é que é um processo técnico, né? Muito antigo e feito por diversos povos, por diversos povos, né? Diversas civilizações em vários pontos do planeta. Bom, outra técnica também relativamente antiga é a rotação de culturas, né? Então, o que a gente começa a perceber quando a gente estuda a agricultura? Que no mesmo terreno, se eu divido ele em 2 partes, 3 partes, eu vou rodando essas culturas, ou seja, como nesse esqueminha aqui, né, que mostra 3 culturas. Primeiro cultivo trigo, segundo cultivo do cereal, por exemplo, vamos dar exemplo, aveia. E no terceiro descanso. Você começa a perceber, se faz sistema de divisão e essa rotação com o passar do tempo, então, exemplo de 1 em 1 ano, mas a gente pode falar 6 meses, né? Um período significativo. Esse solo que está degradado, ele consegue recuperar os nutrientes com esse tempo. Então, o que acontece? Esse solo que estava em verde descansando, ele passa a cultivar a nossa aveia, certo? E o solo onde tinha o trigo, ele começa a descansar, porque o trigo, quando está germinando, ele tira um tipo de nutriente. Mas qual que é a vantagem de eu trocar a cultura? Mesmo um cereal, ou pegar um feijão, ou pegar uma fruta, para que trocar? Por simples sentido, né, que a gente aprende que quando as culturas estão se desenvolvendo, elas tiram alguns nutrientes do solo. E tem algumas culturas que tiram mais nutrientes e outras menos, né? Então, essa ideia de mesclar, ficar rotacionando, a gente faz com que a produtividade aumente no mesmo espaço. Então, esse espaço é muito mais produtivo eu plantando várias coisas, eu rotacionando, dependendo das nossas épocas, os ciclos agrícolas, do que eu ter uma única cultura num terreno só. Então, não é questão do espaço, mas como você utiliza esse espaço. Então, isso diminui a perda de fertilidade do solo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma maior produtividade. Então, um ganho muito grande. Então, na Idade Média, né, foi a grande inovadora na Europa, nesse processo técnico, porque que era muito comum a rotação de 2 culturas, então, ou seja, você deixar descansando e depois você trocava, né? Uma cultura, por exemplo, com o trigo mesmo.
Então já se via a importância de ficar rotacionando de uma maneira, mesmo sendo uma cultura descansando, né? Quando se percebe a rotação de 3 culturas, aí o negócio bombou mesmo, né? Então a produtividade, ela explodiu. Bom, então é isso. Outro sistema também muito popular, principalmente agora está falando popular no Brasil, é a agrofloresta, né? Então, principalmente para culturas orgânicas, para tentar diminuir o uso de agrotóxicos, isso é uma alternativa em regiões tropicais à monocultura. Lembrando que monocultura é a única produção, única cultura. E policultura são várias culturas no mesmo espaço, né? Tomate, abobrinha, cenoura, alface, banana. E a questão da agrofloresta é bem interessante, que ela tenta deixar parcialmente a floresta de pé, e uma parte dessa floresta ela é delineada por uma horta, né? Ou mesmo na floresta, entre árvores nativas, se planta algum tipo de coisa. Então, você percebeu que nesse ambiente as pragas são menos eficazes, né? Ou seja, tem menos pragas e eu posso usar muito menos agrotóxico, muito menos adubo e a fertilidade do solo diminui muito menos, porque é uma associação, né? Então, enquanto um vegetal tira um nutriente, outro vegetal tira outro nutriente, então o solo não perde tanto, né? Outros minerais, vegetais contribuem também com a recomposição desse solo. Então, é um processo bastante interessante, né? Não é, lógico, de larga escala, mas em algumas regiões de São Paulo e do Brasil tem se adotado bastante o sistema de agrofloresta, né? Que é muito interessante. Você preserva o solo e também a mata nativa de uma certa maneira, tá bom? E, por fim, gente, a proteção da camada superficial, né? Então, o ato de, entre os veios das plantinhas, das culturas, você colocar palha, algum material que isole pelo menos um pouquinho esse solo, né? Proteja ele contra as intempéries, chuvas, né? Isso é bastante importante, porque quando a chuva bater, a gotícula já não vai ser tão agressiva no solo, né? Porque como nós já vimos que ela bate direto, ela acaba arrastando os nutrientes, né? Você tem um problema. Então, colocar palha, algum tipo de vegetal por cima, acaba sendo bastante interessante. Bom, gente, então o que eu gostaria de falar com vocês era sobre isso, em aulas do solo. Agradeço a atenção que me acompanha até aqui e até mais, até a próxima aula. Falou!